Olá, gente. Eu sou a professora Glacielma. Hoje nós trabalharemos com a disciplina de Língua Portuguesa 1, com conteúdo de linguagem formal e informal, né? Conteúdos esses que nós estamos revisando, relembrando um pouco sobre o que a gente viu ano passado, para fortalecer o entendimento de vocês e a gente entrar nesse ano com aprendizado mais significativo, tá bom? E a gente aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Então vamos dar início. Bem, nós vamos diferenciar, né, e dar o conceito desses dois tipos de linguagem, a formal e a informal. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, né? Dependendo de com quem eu esteja me comunicando, né? Eu vou utilizar de linguagem específica. Então, vamos entender melhor. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, por exemplo, nós utilizamos a linguagem informal, né, que é essa mais livre. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem formal, concordam, né? É uma linguagem que está de acordo, né, ou mais próxima das regras gramaticais, ok? Seguindo essas regras. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como da boa pronúncia das palavras, né? Além da escrita de acordo com as regras, além da fala de acordo com as regras gramaticais, também há que se comunicar de uma maneira eficaz de acordo com a pronúncia. Já a linguagem informal ou coloquial também, elas são sinônimos, essas palavras, representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, né? De acordo com cada região, a gente fala de uma maneira diferente, específica, e despreocupada com as normas gramaticais, né? Não tem compromisso com a gramática. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e informal. Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial, né? Se você está tão acostumado com aquela linguagem do dia a dia, por vezes você acaba utilizando algumas dessas palavras nos textos, se você não observar com atenção. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Assim, para que isso não aconteça, é importante estar atento a essas variações, para não cometer erros. Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais são, primeiramente, conhecer as regras da gramática, né? Regras gramaticais. Então, estudar, certo? Estudar sempre, praticar através dos exercícios. Também possuir o hábito de leitura, que auxilia na compreensão e produção de textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor, né? À medida que você lê, você conhece novas palavras e pode aplicar com mais segurança essas palavras em determinados contextos. E aí nós trouxemos um exemplo prático, tá bom? Da comparação entre essa linguagem formal e informal em uma mesma situação, ok? Essa imagem traz uma mulher em busca de um emprego e o seu respectivo entrevistador, né? Aquela pessoa que trabalha com recursos humanos e contrata pessoas. E aí há o seguinte diálogo. Ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o entrevistador faz a seguinte pergunta: e o português?
E ela responde: aí varia. Observe, né, que na linguagem formal não se faz uso desse verbo dessa maneira, varia. E isso é natural de uma linguagem coloquial ou informal. E o que foi que eu falei para vocês? Em certos contextos formais, como numa entrevista de emprego, é importante que você mantenha um padrão gramatical, até para você ser melhor compreendido, e isso também auxilia você conseguir um emprego com mais facilidade, né? Então, observem aí as dicas para também não cometerem esses erros no futuro, certo? Então, com esse exemplo, nós finalizamos a aula de hoje. Observem atentamente essas questões, porque depois nós iremos fazer alguns exercícios com esse tema, certo? Então, até a próxima.